A segunda diz, ó, fatório os polinômios. Alternativa A, nós temos A elevado à quarta potência menos B elevado à quarta potência. Tá? Então aqui nós temos aqui, ó, não é o cubo, que já é a quarta potência. Então o nosso linha de raciocínio aí vai agora mudar. Primeiro passo, vamos fazer o que agora? Vamos primeiro utilizar aquela regrazinha, né, que nós vimos na aula anterior, que naquela questão entre o quadrado de dois termos aqui, ó. Então faz isso aqui, ó, extrair raiz quadrada do primeiro termo, extrair raiz quadrada do segundo termo. Então raiz quadrada de a elevado à quarta potência, ó, 4 dividido por 2 fica 2, então fica a ao quadrado, ó. B elevado à quarta potência, 4 por 2 fica b ao quadrado. Então nós pegamos as duas raízes e faz isso aqui, ó. A ao quadrado mais b ao quadrado, que multiplica a ao quadrado menos b ao quadrado. Então vai escrever na forma de produto da soma pela diferença, tá? Aí se você observar, ó, o segundo fator continua aqui, ó. A diferença entre dois quadrados, ó. Aí você vai novamente extrair a raiz aqui, ó, a ao quadrado menos b ao quadrado, ó, extrair a raiz quadrada do primeiro termo, extrair a raiz quadrada do segundo termo, ó. Raiz quadrada de a ao quadrado é a, raiz quadrada de b ao quadrado é b. Aí você vai pegar as duas raízes, ó, a mais b, que multiplica a menos b. Você vai transformar ela em produto da soma pela diferença. Então, qual é a fatoração final de a quarta menos b a quarta? Vai ficar a ao quadrado mais b ao quadrado, que multiplica a mais b, a menos b. Tá? Essa é a fatoração final da letra A, que é a quarta menos b a quarta. Vai ficar a ao quadrado mais b ao quadrado, que vai multiplicar a mais b, que multiplica a menos b. Já na letra E, ó, nós temos x ao cubo. Tá? Nós temos aqui, ó, x ao cubo y menos x y ao cubo. O que acontece aqui, ó? Nós temos x aqui e tem x aqui, ó. Temos aqui, temos lá. Então, nós podemos colocar pela questão do fator comum. Vamos pegar aqui o de menor expoente, que é o y. Pegar o x de menor expoente e o y de menor expoente, ó. Então vai ficar x e y, o nosso fator comum. Agora vamos pegar, fazer a divisão, ó. X ao cubo y dividido por xy, 3 menos 1 vai ficar x ao quadrado, ó. E o menos 1, 0. Então o y vai desaparecer. Aí menos com mais fica menos. Xy ao cubo dividido por xy. 1 menos 1, 0. Então o x desaparece. 3 menos 1, 2. Então vai ficar isso aqui, ó. A primeira fatoração. Agora observe que aqui, ó, nós temos x ao quadrado menos y ao quadrado. Nós temos a diferença de 2 quadrados. É aquela mesma regrazinha lá, ó. Se nós temos aqui, ó, x ao quadrado menos y ao quadrado, nós podemos fazer isso aqui, ó. Raiz quadrada de x ao quadrado é x. Raiz quadrada de y ao quadrado é y. Então, como deu de extrair as duas raízes, agora nós vamos pegar as duas raízes que foram extraídas e escrever na forma de produto da soma pela diferença, ó. X mais y, que multiplica x menos y. Então a gente pode fatorar isso aqui novamente, ó. Então aqui é aquela aula que você fez mais de uma fatoração. A primeira fatoração foi o quê? Fator comum. Agora aqui é a fatoração da questão da diferença de 2 quadrados. Então a fatoração final fica x e y, que multiplica x mais y, que multiplica x menos y. Então essa é a resposta final da letra E, ó. X e y, que multiplica x mais y, que multiplica x menos y. Tá? Na letra G, nós temos x ao cubo menos xy ao quadrado mais x ao quadrado y menos y ao cubo. Aí você observe aqui, ó. Vamos pegar aqui, no primeiro aqui, vamos pegar o x em evidência, ó.
x ao cubo dividido por x fica x ao quadrado. Menos com mais fica menos. X, y ao quadrado dividido por x, ó, vai sobrar y ao quadrado. Que 1 menos 1 fica 0. Nesse outro termo aqui, nós vamos botar agora aqui em evidência o y. Que está aqui, ele está aqui, ó. Então, x ao quadrado y dividido por y fica x ao quadrado. Menos com mais fica menos. Y elevado ao cubo dividido por y. Y ao quadrado, ó, porque 3 menos 1 fica 2. Agora, quem é o novo fator comum? Ó? X ao quadrado, y ao quadrado. Que vai multiplicar x mais y. Aí observe aqui, ó, nós já fatoramos isso aqui ainda agora, ó, x ao quadrado menos y ao quadrado. Então o que vai ficar aqui, ó? Vai ficar x mais y que multiplica x menos y que multiplica x mais y. Aí observe que nós temos o x mais y duas vezes, ó. Então podemos fazer isso aqui, ó. X mais y elevado ao quadrado que multiplica x menos y. Ou pode colocar também x menos y que multiplica x mais y elevado ao quadrado sem problema algum. Agora, por que ficou x mais y elevado ao quadrado? Porque nós temos duas vezes, ó, está a multiplicação. Então, se é iguais, concebe, soma os e expõe. Então, aí 1 mais 1 fica 2. Ó. Então, a fatoração final, né? Você pode colocar isso aqui, ó. X menos y que multiplica x mais y elevado ao quadrado. Na letra H, nós temos a elevada à quarta potência menos a x ao cubo. Aí nós podemos, primeira fatoração, fator comum, ó, colocar o a em evidência. Ó. A quarta dividido por a, fica a ao cubo. E 4 menos 1 fica 3. Menos com mais fica menos. Ax ao cubo dividido por a vai ficar x ao cubo. Porque o menos 1 fica 0. Então o a vai desaparecer. Aí observe que dentro do parênteses agora, ó, nós temos o que aqui, ó? A diferença de 2 cubos. Então aquela mesma regrazinha lá. Então vai ficar a que vai multiplicar quem, ó? Como é diferente de 2 cubos, a diferença entre os dois termos, então a menos x, que vai multiplicar o quadrado do primeiro termo, então vai ficar a ao quadrado, mais o produto entre o primeiro termo e o segundo termo, então a vezes x vai ficar ax, mais o quadrado do segundo termo, então x ao quadrado. Então está aqui a fatoração final da alternativa H. É a que multiplica a menos x, que multiplica a ao quadrado mais ax mais x ao quadrado. Na letra I, nós temos 1 menos 1/16 p elevado à quarta potência. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Se nós extrairmos a raiz quadrada de 1, vai ficar 1. Se nós extrairmos aqui, ó, a raiz quadrada de 1/16 p elevado à quarta potência. Ó. A raiz quadrada de 1 é 1. Raiz quadrada de 16 é 4. Raiz quadrada de p elevado à quarta potência é p elevado ao quadrado. Ó. Então, como é que nós podemos escrever isso aqui? 1 mais 1 sobre 4 π ao quadrado, que vai multiplicar 1 menos 1/4 π ao quadrado. Se observarmos aqui, ó, nós continuamos a ter aqui, ó, o quadrado a diferente de 2 quadrados, ó, que a raiz quadrada de 1 é 1, e a raiz quadrada de 1/4 é 1/2, e a raiz quadrada de p ao quadrado é p. Então, bora fatorar esse outro termo aqui novamente, ó, aquela mesma regrazinha lá, ó. Raiz quadrada de 1 é 1. Raiz quadrada de 1 sobre 4 p ao quadrado. A raiz quadrada de 1 é 1. Raiz quadrada de 4 é 2. E raiz quadrada de p elevado à quarta potência é p. Ó. Então, isso aqui vai ficar isso aqui, a fatoração final. Ó. 1 mais 1/4 π ao quadrado, que vai multiplicar, ó, 1 mais 1/2, ou 1 sobre 2 p, que multiplica 1
menos 1 meio P. Tá? Então, essa é a fatoração final. Então aqui você está fazendo mais de uma fatoração. Então tem que ter todo esse conhecimento para fazer as fatorações corretas. Então na letra I é 1 mais 1/4 π ao quadrado, que multiplica 1 mais 1 meio P, que multiplica 1 menos 1 meio P. E na letra K, x elevado ao cubo y menos y. Então nesse caso aqui é moleza, vai colocar o primeiro y em evidência, aí x ao cubo, y dividido por y fica x ao cubo, aí menos com mais fica menos, y dividido por y fica 1. Ó. Aí observe aqui, ó, x ao cubo menos 1. Então aqui nós temos a diferença de 2 cubos, que 1 elevado ao cubo, se eu botar aqui, ó, 1 ao cubo, é o próprio 1. Então aqui vai ficar y, que vai multiplicar, aí você vai pegar a diferença entre os dois termos, então x menos 1, que vai multiplicar, vai pegar o quadrado do primeiro termo, então vai ficar x ao quadrado, mais o produto do primeiro termo vezes o segundo termo, então x vezes 1 fica x, mais o quadrado do segundo termo, que é 1. Então essa é a forma fatorada da letra K, que vai ficar y, que multiplica x menos 1, que vai multiplicar x ao quadrado, mais x, mais 1. Então, você fazer a fatoração, você tem que ter todo esse conhecimento. Precisará fazer 2 ou mais fatorações.